Fim de jogo no Maraca, Rafa Penido, Poeta Túlio, Léo Pereira, valeu pela participação. E, incrivelmente, o Flamengo conseguiu perder um pênalti nos últimos 5 minutos, depois de ter levado sufoco em alguns momentos, depois de ter Léo Pereira, zagueiro, como um dos craques do jogo. Não vou nem falar das espanadas lá do Rossi, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí, o seu Gabi, que a gente tava falando aqui, Petit e Nazário, antes de começar o jogo, né? Tem chance ainda? Vocês têm expectativa? O Gabigol vai dar a volta por cima? Será que 2024 vai ser o ano do Gabi? Aí o cara me entra no clássico, já deu uma agitada, o que foi legal. E aí na hora de bater o pênalti, bate daquele jeito, cara. Esse foi o pênalti do Gabigol? Dá pra botar na conta do Gabi? Petit, quer começar pra gente? Dá pra botar na conta do Gabi esse empate com gosto de derrota hoje? Dá para colocar, né? Dá para colocar sim, porque o pênalti, o atacante leva muita vantagem, né, sobre o goleiro, né? E pode ter acontecido dessa fase que o Gabigol tá vivendo, junto com o torcedor, junto com a própria diretoria também, né? Isso aí pode ter deixado o Gabigol também apreensivo. Na minha opinião, bateu mal, bateu fraco, bateu da forma que o goleiro gosta, né? E se o Gabigol faz o gol ali, fatalmente o Flamengo sairia com a vitória no jogo. Então, tá nos pés do Gabigol, teve a bola do gol, um pênalti que geralmente ele guarda, dessa vez ele perdeu. Que fase, que fase do Gabigol, vai ter que ter muita estrutura para conseguir se recuperar dentro do próprio Flamengo, porque esse pênalti perdido contra o Vasco no final do jogo é um prato cheio para os haters do Gabigol, né? Nazário e Petit, recado importante aqui da produção, hein? Nota da partida. Vocês enviaram? Tem que enviar pro produtor, pro Leandro Sobral, para ele colocar na tela aí. Ele tá mandando desde o início do segundo tempo, vocês estão viajando aí. Eu sei que a idade... eu deixei o telefone aqui já ligado para não atrasar na hora de voltar. Acabei não Manda aí enquanto a gente vai batendo papo aqui, deem suas notas. E você que tá acompanhando aqui também, tá? No Coluna do Fla, dê sua nota aí no chat para cada jogador. Fala aí quem foi o brabo do jogo, quem foi o destaque e também quem foi o destaque negativo. Nazário, dá pra dizer que teve um destaque no jogo? Tem um cara que você daria uma nota máxima hoje na partida? Pra mim, o Léo Pereira, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente, deu um passe lindo de 3 dedos pro Bruno Henrique, que ele cruzou a bola e ela foi baixa pro Gabigol. Defensivamente, ele tirou 2 bolas importantes e estava muito bem posicionado em campo, né? O Flamengo jogou... o Flamengo não aproveitou o que hoje teve pela frente, né? O Vasco, todo respeito à história do Vasco, coisa e tal, mas é um time muito fraco. Só que hoje eles jogam como todo jogo contra o Flamengo, é de costume, parece que eles estão numa final. Destaque para algumas falhas para o senhor juiz, né? Por exemplo, aquele jogador que eu esqueci o nome dele, que já tinha um cartão amarelo, simulou uma falta, não tomou amarelo. O segundo amarelo, né? Ele simulou uma falta, ninguém tocou nele. E aí ele fingiu ter caído no chão, o juiz fez vista grossa. Diversas faltas que foram feitas, e ó, tem mais um detalhe. Gabigol bateu mal, mas pela regra, o goleiro tem que estar com um pé na linha, e ele estava com os 2 na linha. Ele dá um passo, você pode até botar um pé fora da linha. Um pé tem que se manter na linha, ou direito ou esquerdo. Ele tirou os 2, tá? Não bateu bem, óbvio. De 65 pênaltis que ele tem na carreira, ele perdeu 10, né? É o 4º que o goleiro pega, 5 foram na trave e 1 para fora. Então, assim, mais de 10%. Gabigol bateu mal, né? O que acontece? O Gabigol espera o posicionamento do goleiro. Quando o goleiro tende a cair para a direita ou para a esquerda, ele define. Mas se o goleiro esperar, aí ele tem que usar da sua técnica para poder finalizar esse lance. Não foi o que aconteceu, mas o Flamengo fez uma partida que, em alguns momentos, faltou velocidade, né? Você vê que o Bruno Henrique, quando entrou, começou a ser mais acionado o lado esquerdo do ataque do Flamengo, mas, infelizmente, hoje, o último passe do Flamengo não estava sendo tão poderoso quanto deveria, e o Flamengo acabou não conseguindo fazer não conseguiu abrir o placar, né? E diante disso a gente acabou empatando com esse fraquíssimo time do Vasco da Gama, que só tem uma jogada. Né? Pega a bola, a torcida tava... para eles é vitória.
Eles pegam a bola, abrem na ponta e ou o lateral direito ou o lateral esquerdo cruza dentro da área buscando o Verratti. Não mais que isso. Não acontece mais nada que não seja essa jogada pelo Vasco da Gama. A gente fez uma enquete aqui, como sempre faz após as partidas. Já foi até chamada de canalha por ter feito a enquete lá no Twitter, Nazário. Porque tem gente que tem medo de resultado da enquete. Se ele acha que vai dar um resultado diferente do que ele pensa, ele já fica com raiva. Tem cada analfabeto funcional aí que tá maluco, né? Mas tá rolando a enquete, daqui a pouco, quando tiver mais avançado, a gente vai trazer os números pra cá também. Eu perguntei há pouco aqui sobre as notas, né? Tem uma galera dando nota pro time de uma forma geral. Mandaram aqui no chat e tal, e a gente vai ler daqui a pouquinho. Qual nota você dá pro desempenho do Flamengo? Manda aí. Ó, o Matheus Cotrim tinha mandado mensagem aqui também, membro do clube, falando que o Léo Pereira, né, com as pernas, jogava melhor do que o Rossi, disse ele. Manda sua nota, então, aqui no chat, tá? E eu vou ler daqui a pouco. Passou um monte aqui, eu fiquei meio perdido. Daqui a pouco eu atualizo aqui a nota que você dá para a partida. E daqui a pouco você vai ver as nossas notas aqui do Colando Fla para cada jogador, do Rossi até o Gabi, que entrou no segundo tempo, Bruno Henrique e assim por diante. Normalice, por exemplo, falou que a nota 5 hoje pro time. Então manda aí. E se teve um destaque também. Eu tô com você, Nazário. Eu acho que o Léo Pereira... Na verdade, não tem nem como achar, né? Isso daí eu acho que foi muito evidente hoje. O Léo Pereira é o cara do jogo, salvou 2 bolas em cima da linha, deu passe pro ataque, que não deveria ser a dele, né, lá atrás, mas deu passe lá na frente e tal. Foi o cara do jogo, sem dúvida alguma. Caio Lima deu nota 5, Leandro Hilário nota 6. O gigante XD, que tá pela Twitch TV acompanhando, falou, tirando o Léo Pereira, Varela e De La Cruz, o resto é nota 0. Matheus Cotrim, nota 5. E o Túlio Nazário trouxe atenção aqui, eu até compartilhei uns vídeos no Twitter durante a partida, alguns lances do Rossi. Cara, a gente já tinha falado, eu falei Medonho. Momento, assim, o Rossi pelo alto, em bola Medonho. aérea, ele parece ter problema de visão. Ele não vê, não sabe onde tá a bola, assim, ele sai perdido, balançando o braço para tudo que é lado. E se não fosse o Léo Pereira? Hoje o Rossi tem que pagar o jantar do Léo Pereira, né? Porque se não fosse o Léo Pereira, o Rossi teria levado 2 frangaços ali bonitos hoje, no máximo, assim. Ó, o Matheus Cotrim mandou mensagem, superchat. Valeu, Matheus. Léo Pereira com as pernas é melhor que o goleiro Rossi. E o nosso amigo Rabinovich falou, BH é igual um peixe. Nada, nada e nada. O que aconteceu com o Bruno Henrique, Nazário? Pra onde levaram o nosso BH? Fala aí. Não, o BH, ele entrou num jogo já meio que quente, né, definido, muita marcação, muita correria por parte da defesa do Vasco da Gama, e ele não teve grandes oportunidades. Teve uma bola que o Léo Pereira deu um 3 dedos para ele, lindo, né, e ele botou na frente, fez o cruzamento, e depois mais umas 2 ou 3 oportunidades. Quando ele pegava, geralmente vinha um na marcação e um na sobra, né? Eu acho que ele, de repente, pode... Claro que ele está abaixo daquilo que ele apresentou quando voltou da cirurgia, né? Mas é um grande jogador, tem velocidade, tem faro de gol. Se vocês perceberem a movimentação do Léo Pereira quando dá o 3 dedos, ele percebe que o Léo Pereira, ele ajeita o corpo, o Léo Pereira vem andando de frente, né? Ele vem ali pela meia esquerda. Quando ele ajeita o corpo, na câmera de trás, você nota que ele vai correndo na diagonal, né? Justamente para esperar o passe do Léo Pereira, que deu uma bola de camisa 10, né? Foi um 3 dedos lindo, mas eu acho que ele ainda vai apresentar um bom futebol pra gente na temporada. Como diria o poeta, um cara apaixonado, né, Nazário? Um cara apaixonado faz de tudo. Hoje a mulher tava lá acompanhando ele pela primeira vez no Maracanã, apareceu nas imagens, no pré-jogo aqui. Aí o Léo Pereira chegou inspiradíssimo, queria mostrar, já fazer sua exibição de gala. E pena que o restante do time não conseguiu acompanhar. James Léo Borges, membro do Clube Coluna, enquanto essas atuações irregulares ocorrerem no estadual, ainda dá para relevar. Mas no Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, não pode haver tantos vacilos assim, né, James? Tô contigo, valeu. James, que é membro do Clube Coluna. Rafael Almeida deu nota 4.7 pro time aqui.
Podem colocar... Ó, o Caio Lima falou, De La Cruz joga muito, sabe? Junto ao Léo são os melhores. Hoje foram os melhores mesmo. Amo a Lalazinha. Falou que foi 7 a nota. Cássio Cunha, 5. Jeff Maicon, nota 7 também. Mande suas notas aí do time. Daqui a pouco tem nota geral. É claro que o Flamengo não perdeu por causa de... Não perdeu não, o Flamengo empatou, né? Teve gol de derrota, mas foi empate, né? Mas, Petit, olha a posição do goleiro aí no chute do Gabi. O pênalti foi horrível, né? Foi mal batido ao extremo. Muito. Recuou, baixinho, rasteirinho no campo encharcado. Bater rasteiro no campo encharcado é uma burrice de um tamanho, né? Mas olha a posição do goleiro. Sabe o que significa isso daí, Petit? Tá mudo. Claro que eu sei, né? O goleiro se adiantou. São poucos árbitros que têm um peito de voltar essa irregularidade, são poucos que marcam, né? E o Gabigol acabou também perdendo. Eu acho, sinceramente, que mesmo que se ele tivesse com os pés na linha, ele ia pegar o pênalti do Gabigol, porque o Gabigol bateu muito fraco. Foi horrível, batido horrível. Nosso amigo Rabinovich mandou superchat. Se você quiser participar, ter seu comentário em destaque aqui também, ó. Mande o seu. E deu uma zoada no Nazário agora. O Nazário que caiu aqui, daqui a pouco tá voltando. Nazário passa pano, BH, 2,5 milhões, tadinho. O Bruno Henrique, depois que renovou... Olha, eu fui um defensor da renovação do Bruno Henrique. Admito. Sou fã do Bruno Henrique. Mas não jogou nada em 2024 ainda. Impressionante. E eu, claro, entendo que quando o jogador entra no segundo tempo, às vezes é mais difícil ele desempenhar, porque o jogo já tá quente, já tá num outro ritmo e tal. Mas ele teve a oportunidade no jogo passado de começar jogando. Ele não jogou nada também. Então o Bruno Henrique tá devendo demais em 2024, devendo demais. E é o meu jogador preferido. Tá devendo demais. Ó, apareceu o likezinho aqui. Você que não clicou ainda no curtir, clica agora, que dá tempo ainda. Rita de Cássia, Isaac Cavalcante, criticando o Gabigol aqui, a Rita. Ó, Vilma Salles, a Deide, não. Luri Silva, usuário 0864, Caio Lima. Usuário 0864 disse que se o Gabigol batesse de novo, erraria de novo, hein, Petit? Wesley Gonçalves, mandou um superchat. Pronto, tá na tela aí, Wesley. Obrigado. Falou assim, ó, não tiro a culpa do Gabriel. Mas esse Wesley é horrível. Precisamos de lateral urgente. E eu vou mais ainda, viu, Wesley? O seu xará é o melhor ainda que nós temos. Dos 3. Temos 3. E ele ainda é o melhor que nós temos, porque o Varela é pavoroso. E o Neilton Lima mandou o superchat também. Brigadão, Neilton Lima. HF, partida ruim, time estrelado que não faz valer sua qualidade contra mais um rival bem mais fraco. Início de ano decepcionante em atuações. Não temos tabelas, não pressionamos e não controlamos. Difícil, disse o Neilton Lima. Obrigado, Neilton. Obrigado, Wesley, Neilton, pela participação. Quem quiser mandar superchat também para aparecer em destaque, fica à vontade aí. Eu tô com o Neilton, viu, Petit? A gente desconsiderou aqueles jogos amistosos, tá? Tava testando, mexendo no time inteiro. Mas hoje já era para mostrar alguma coisa, hein? O time verdade, não tem criação, né? E o Tite demorou para mexer, deixou lá rolando. Já dá para começar a se preocupar com o Adenor? Não, se preocupar não dá para se preocupar porque é o início de temporada, né? Eu tô bem puto aqui, né? Tem gente pedindo a cabeça do Tite já nas redes sociais. Aí é brincadeira, né? Aí é sacanagem. Mas é o início de temporada do Flamengo. O Flamengo acabou. O Flamengo tem um time do ano passado, então o Flamengo tem uma base. E, na minha opinião, o Flamengo deveria já demonstrar um futebol melhor do que mostrou hoje. Primeiro tempo, o Flamengo até controlou o Vasco, mas pecou muito, né? No último passe, errou muito o último passe. O Flamengo poderia ter criado mais chances, mas acabou que com esse jogo feio do Vasco, o Vasco teve 2 chances que, graças a Deus, a bola não entrou, meu camarada. Né? Mesmo fazendo um jogo inferior, mesmo fazendo um jogo feio, conseguiu ter 2 oportunidades aí mais claras do que a do Flamengo. Então, sinceramente, o Flamengo tem que melhorar muito isso, mas a gente não pode acreditar, né, um início de temporada, um jogo como esse, isso aí não vai ditar o que será a temporada do Flamengo. Isso aí vocês podem ter certeza, nem pro lado bom e nem pro lado do ruim. Muita água vai rolar ainda e tem muita preparação pro Flamengo conseguir melhorar.
Ó, a Rita falou, se não fosse o Léo, seria 2-0. Isaac Cavalcante. Alisson Leal, membro do clube, tá aqui também, mandando alô, Normalice, um abraço, um salve especial. Galera, dedo no like, inscrição no canal e depois você manda a sua mensagem aqui no chat que a gente vai mandar aquele abraço especial pra você, pra sua cidade, pra quem tá acompanhando junto com você. Olha aí, as notas do jogo estão na tela. A produção já botou tudo de uma vez, não vamos nem poder fazer aquele... Então vamos discutir. Eu vou fazer o seguinte, pra ser mais dinâmico, a gente ser rápido, porque tem muita nota ali, né? Petit e Nazário, eu gostaria que você dissesse brevemente o porquê de cada uma das suas notas. Eu vou falando nome a nome. Petit, eu dei 2 pro Rossi, pra mim. Rossi foi pavoroso. Você deu 6. Por quê? Rapidão. Dei 6 porque ele não tomou o gol, cara. Mesmo sofrendo, acabou também não tomando gol. Mas o Rossi eu sou um dos que falo aqui, né? É com o Rossi que a gente vai continuar a temporada? Eu acho o Rossi bem preocupante. Eu também. Nazário, 5 por quê? Precisa principalmente trabalhar muito a bola aérea, porque ele não tem segurança nenhuma, hoje mostrou isso, e a gente precisa principalmente trabalhar demais essa questão, né? São 2 coisas que me chamaram a atenção, a bola aérea com o senhor Varela e com ele hoje que caçou borboleta. Falando em Varela... Rapidinho, só para finalizar, é o que eu te digo. Se tivesse alguém viajado para assistir ele jogar, tinha pego essa deficiência e tinha passado para a diretoria. Mas é contratado sem conhecer o cara? Não, tenho certeza. Caramba, mas aí tá tudo errado, né? Varela, eu dei nota 3. Varela, nem no banco no Flamengo. O banco tem que ser o Wesley e a gente tem que ter um lateral direito decente. O resto manda tudo embora. E aí, Petit, por que nota 4 pro Varela? Nota 4 para não esculachar o jogador que não faz uma jogada, né? O jogador. E a nota 4 também foi porque jogou improvisado, e então eu vou acabar considerando, jogou no lado que não é dele, mas é um jogador que não faz uma jogada, que não dá um passe que não seja aquele passe óbvio. Sabe aquele passe que você não sabe que não vai errar? É esse passe que ele dá. Ali curtinho, sai pro lado, toca curtinho, e não faz nada. E atrapalhou muito, na minha opinião, atrapalhou muito o desenvolvimento do Flamengo hoje também, que não teve mais um jogador pelo lado esquerdo para poder ajudar, né, a sair da marcação do Vasco. Nazário. Eu dei nota 5 até em função desse, eu considerei também que ele está jogando do lado contrário. Mas no lado dele também não é um cara ofensivo, né? Ele não consegue evoluir, né? É a mesma coisa. Então, é igual aquele menino lá de Belém. Se você botar ele na defesa, no meio campo, no gol, no ataque, jogando basquete, ele não consegue evoluir. Joga muito. Fabrício Bruno, dei nota 5, Fabrício Bruno, regular, tal, o time todo foi uma água com açúcar ali atrás, tal. E aí, Petit, nota 6, né? Dei nota 6 para ele, achei que o Fabrício Bruno foi bem. Nazário, 7,5? 7,5, eu gostei da atuação dele, ele estava seguro, acabou não dando nenhum mole ali na parte dele, né? E às vezes a defesa do Flamengo, principalmente nas bolas de falta, a gente estava vendo que estava deixando a desejar, principalmente nas alas do campo. O Léo Pereira, aí sim, o brabo do jogo, né? O brabo tem nome, como diria Rafael Penedo. Léo Pereira, eu dei nota 9, Petit nota 8, Nazário 9 também. Petit, 8 por quê? 8 porque o Léo Pereira hoje ele tirou gol, hoje ele fez lançamento, hoje ele distribuiu o jogo. Hoje o Léo Pereira fez tudo no jogo, só faltou o gol para ganhar um 10. Então, na minha opinião, o que o Léo Pereira jogou hoje foi brincadeira. Se não fosse ele diretamente, o Flamengo teria passado a vergonha de perder pro Vasco. Léo Pereira hoje foi camisa 10 para mim, né? Aquele passe de 3 dedos que ele deu, aquele gol que... Caiu, velho Nazário. Bora pro próximo nome aqui, enquanto o Nazário volta. O Wesley. O Wesley tem sido muito criticado. Eu sempre defendo o Wesley por ser jovem e tal, tem muito caminho. E pra mim, Petit, Nazário, a maior culpa do Wesley, a maior culpa da lateral direita não é do Wesley, é de quem colocou o Wesley lá. Eu, com 19 anos, se falar, Simon, você vai entrar ali na lateral direita, você acha que eu ia dizer não? Eu vou entrar e vou dar o meu máximo. Só que esse meu máximo pode não ser o suficiente pro time do Flamengo, né? É o que acontece com o Wesley. Ele não tem maturidade, não tem experiência para tomar decisões ainda. E a culpa
é do incompetente que tá lá em cima, que deveria saber disso mais do que eu, você e o Nazário aqui. Mas não, faz vistas grossas, né? Faz de conta que tá tudo ok e deixa rolar. A culpa não é do Wesley. Foi muito tempo aqui falando nota 3 isso. pro Wesley. Eu dei nota 3, Petit. Qual a tua nota? Dei nota 4 para o Wesley, né? Muito abaixo de um lateral para as pretensões do Flamengo. É um lateral que não consegue tabelar. Quando tabela, é passe errado, defende mal, mas não, como o Simon tá falando, eu concordo muito, não acredito nada a ele, tá? O Wesley deveria ser um reserva de um lateral de ponta. E hoje a titularidade cai no colo dele, porque realmente o Flamengo sofre dessa posição. E tem a pressão, né? Ele fica na pressão de jogar bem, é muito novo, acho que vai ser um baita lateral e esse peso é muito grande para ele. Em alguns momentos, ele tentou escapar ali pelo corredor, né? Mas hoje o jogo estava muito truncado, batendo muito, o time do Vasco batendo demais, e em função disso eu dei nota 5 para ele. Eric Pulgar, nota 7, a minha. O Petit deu só o 5 pro Pulgar, não curtiu? Eu dei o 5 pro Eric Pulgar, porque o que a gente espera do Eric Pulgar é os grandes passes, né? Ele tem um passe excelente, ele quebra as linhas, né? Principalmente aquele passe defensivo ali vindo de trás, ele consegue colocar esse passe que quebra a linha, e na minha opinião, hoje ele não foi aquele Pulgar que a gente está acostumado a ver. Jogou também, na minha opinião, um pouco abaixo do que a gente está acostumado. Eu acho até que ele jogou um pouco abaixo em função do cartão amarelo que ele recebeu, também, num lance que, para mim, sinceramente, não era para cartão amarelo, mas a gente não vai falar do juiz, né? Porque a gente viu. E aí, inclusive, ele deu até um passe muito bom pro Wesley. O Wesley entrou por trás, ele conseguiu dar um passe muito vertical. Eu acho que por conta disso ele hoje não pôde se soltar muito. Então, quando você tá... E o detalhe, né? Os nossos dois volantes estavam com cartão amarelo, tanto ele quanto o Gerson. E isso, o pau estava quebrando no meio e acabou deixando ele meio travadão. Mas eu gostei. Taticamente, ele jogou bem hoje. Não apareceu, mas taticamente ele estava fazendo uma função ilimitado por conta do cartão amarelo. Próximo nome, Gerson. Dei nota 5, Petit 6.7. Justifiquem. O Gerson, né, apesar de alguma lentidão em alguns momentos do jogo, né, foi um cara que conseguiu acertar alguns passes importantes. E principalmente depois que o Tite faz as trocas, meu camarada, aí fica ruim de jogar, porque é Bruno Henrique por um lado, o outro Luiz Araújo pelo outro, e acaba abrindo um pouco mais o meio-campo, acaba, né, fazendo o Gerson ainda correr mais do que ele tem que correr jogando naquela posição. Então, na minha opinião, o Gerson foi até bem, o Gerson até jogou bem. Justamente por causa dessa observação aí do Petit, ela é muito boa, porque foi exatamente o que aconteceu no segundo tempo. No primeiro tempo ele apareceu muito, pediu bola, tentou construir as jogadas, é óbvio que ele não tem velocidade, mas no segundo tempo, quando você tem o Luiz Araújo de um lado e na esquerda você tem o Bruno Henrique, fica mais espaço para correr, e como o pau estava quebrando e ele no segundo tempo desgastado, ainda conseguiu carregar o piano ali no meio e com o cartão amarelo, né? Em função disso eu dei 8 para ele. Próximo nome é Arrascaeta. Minha nota foi 6, Petit 6,5, Nazário 8. Petit. 3,5, Arrascaeta, eu senti uma falta dele, principalmente quando o Flamengo faz a marcação. O Arrascaeta é um craque, mas é um jogador que trota muito, principalmente na hora de marcar. Ele é mais de fechar ali o meio-campo, mas já acho que o Flamengo, dessa forma que o Flamengo joga, o Flamengo precisa de um pouco mais de doação do Arrascaeta quando o Flamengo está sem a bola. Então, e de vez em quando, né, teve um momento do segundo tempo que ele ficou muito tempo sem pegar na bola, mas acabou sofrendo ali o pênalti, e se não for o Gabigol não tivesse perdido o gol, o Flamengo acabaria sendo vitorioso do jogo e com um pênalti em cima do Arrascaeta. Por isso que eu dei a ele 6,5. Eu acho que o Arrascaeta sentiu, né? Fisicamente o Arrascaeta ainda não está 100%, pelo menos essa é a minha impressão. E no lance do gol,
né? A gente vê que ele consegue observar em fração de segundo aonde tinha um buraco na defesa. Quando ele corta para dentro, recebe o pênalti indiscutível dentro da área. Por isso que eu dei 8 para ele. Teve um lance aí, realmente, a Arrascaeta é genial, né? Mas eu achei que ele ficou meio apagado hoje, cara. Senti falta do Arrascaeta, que a gente conhece. Eu acho que Sentiu, é físico. Sim. Eu acho que é a parte física que falou alta. E hoje é o que eu te digo, o time inferior, quando joga contra um time tecnicamente melhor, o pau tem que quebrar. E isso o Vasco fez, pô. Quebrou o pau no meio campo, falta, e vambora. Bateu pra intimidar desde o início. Mas clássico, quando você tem um time mais fraco, é assim, sabe? Não tem jeito. O Flamengo vai encontrar muito jogo assim na Libertadores e é bom que já encontre jogos assim no início de temporada. O uruguaio De La Cruz. Minha nota foi 7 pro De La Cruz, porque ele é muito diferenciado, fez uns lances importantes ali, apanhou pra caramba. E a nota do Petit foi 6. Fala aí, Petit. Foi um jogador, né, que procura ajudar muito na marcação, né? Um jogador que tentou muito o 1-2, mas só tinha um 1, né? Porque o 2, às vezes a bola não voltava. É um jogador de passes muito curto e muito rápido, mas tentou ali, ele meteu uma bola que alguém perdeu de cabeça ali o gol também, pô, a bola linda que ele meteu lá do outro lado, e foi bem no jogo também, mas poderia ter sido melhor, né? O De La Cruz, ele joga no nível muito alto, e como está em início de temporada ainda também, acredito nisso, o De La Cruz ainda não atingiu seu ápice, mas também foi um jogador, jogou bem também. E lembrando que ele começou a jogar agora pelo Flamengo, né? Primeira vez que ele vê o clássico do Flamengo aí no Maracanã. E já ficou muito claro também, é gritante, que ele precisa de um lateral. Um lateral para poder jogar com ele ali. Como ele toca curto, ele é aquele cara que vai tocar do lado, vai aparecer na frente, vai dar opção, vai bater em gol. Isso ficou muito claro e também trabalha na recomposição, né? 6,8 porque eu acho que também ele sentiu, precisa de alguém ali perto dele para poder trabalhar. Às vezes o Arrascaeta aparecia ali para poder trocar figurinha com ele. Uma percepção Bora que ouvir eu o Tite tive, por enquanto, aí a gente volta para as notas jogo, daqui a pouco. Uma dificuldade do Flamengo no primeiro tempo, especialmente, de finalizar, né? Os jogadores, inclusive, procuraram muito o Pedro na bola aérea, tiveram alguma dificuldade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se foi algo que você também identificou. E por quê, né? O Flamengo tem o De La Cruz, o Arrascaeta, o Gerson, jogadores muito criativos, mas sofreu um pouquinho com isso, especialmente no primeiro tempo. No transcurso todo do jogo, a gente fez a iniciação e a construção média com boa qualidade. No primeiro tempo, faltou um pouco mais de objetividade e finalização, sim. Não com jogadas de bola aérea, mas jogadas de combinação com o Pedro, ou no pivô, e de infiltrações. Segundo tempo, continuou botando volume, teve as oportunidades, teve as infiltrações, teve as finalizações, aumentou o número de finalizações no segundo tempo. E também vê-se que o adversário tirava a infiltração e bloqueava também essas infiltrações no primeiro tempo. Então, tu, olhando sobre as duas óticas, tu não vai fazer sempre. E é um processo de evolução também da equipe, nesse último terço, nesse terço final, na jogada de combinação, do cruzamento, da melhor escolha, da finalização também. Oi, Tite. Boa noite, Sérgio Lobo. Vou talvez te perguntar, porque foi o primeiro jogo do Maracanã, né, nesse Campeonato Carioca. Choveu muito antes do jogo. E eu queria saber a sua opinião e se você já teve um feedback dos teus jogadores sobre como é que estava o estado do gramado, principalmente naquele gol que foi defendido, no caso, pelo goleiro do Vasco no segundo tempo. A percepção que eu tenho, ela é só minha. Não falei com os atletas, não. Você está me falando a respeito de jogo, dos aspectos do campo. Não acredito que o campo possa ter tido... Ele ficou mais rápido, sim. É sempre uma bola mais rápida. Eu estou relutando para falar que a bola é dura. A bola, oxe, Maria, é difícil. A bola é difícil, a qualidade da bola
no campo. Tu vê que às vezes ela varia, o lance da precisão de uma batida de bola parada. Eu estou falando de finesse, sabe? O atleta de alto nível, ele consegue. A bola é mais do que o campo. O campo não teve interferência maior. Acredito que não, na minha opinião. Tite, boa noite. É muito característico assim das suas equipes uma linha de 4 que defende muitas vezes bem fechada, protegendo o centro da área. Pelo lado esquerdo, naturalmente, com o Cebolinha quase sempre pelo corredor, tem uma definição mais clara de quem faz uma recomposição. Por ali, pelo lado direito, muitas vezes o De La Cruz está jogando por dentro, enfim. E as distâncias até para ele cobrir ficam um pouco maiores. Hoje, o Vasco usou muito uma saída com 3 homens e o Piton muito aberto, quase em cima da linha lateral. E a gente percebia que, muitas vezes, ele recebia essa bola com uma distância longa para o Wesley chegar nele. E, muitas vezes, o Wesley estava atraído para dentro por alguns dos atacantes do Vasco que ficavam entre lateral e zagueiro do Flamengo. Foi difícil, a parte mais difícil do jogo hoje foi defender a largura do campo. E essa definição de recomposição, por vezes, pela direita é uma questão com essa movimentação quase sempre do De La Cruz por dentro? Com o sistema do Vasco, sim. Atenção. Muito bem, a gente está acompanhando a entrevista do técnico Tite, a entrevista coletiva, e a gente acabou perdendo. Caiu o sinal do Baraca. Só para variar um pouquinho. Enquanto eu ouvi aqui o Tite, recebi uma zoeira de um amigo corintiano. Olha como o povo é ousado, né? Corintiano querendo me zoar. O Flamengo empatou um clássico contra o Vasco, que a gente sente como derrota, porque, né, a gente considera o Vasco o freguês de sempre. E o Corinthians levou 3 do Novo Horizontino. E detalhe, né? Detalhe, o Flamengo não empata com o Vasco há 20 jogos já, desde 2018, se não me engano. Sempre tinha gols nos jogos contra o Vasco. E o mais engraçado é que corintiano é meio vascaíno, né? O vascaíno, ele amanhã pode ter certeza que tem um monte de Vasco que vai falar que amassou a gente, que, pô, não olha, se não fosse o Léo Pereira, a gente ia golear, não sei. Vai ter um monte de maluco que vai falar isso. Já tô vendo os malucos amanhã falando isso, né? Que, pô, o Vasco amassou o Flamengo, que o Payet fez e aconteceu, que o Verratti é o rei do Rio. Pode apostar. E, pelo jeito, o seu amigo corintiano tem probleminha de cabeça também, né? E detalhe, né? Eles estão perdendo. Acho que Daqui a pouco todos estão têm. rebaixando no Campeonato Carioca, no Campeonato Paulista. Vão cair. No Brasileirão eles vão cair esse ano, eu tenho certeza disso. A gente estava falando das notas aqui, vamos ver se a gente estabelece sinal lá com a coletiva do técnico Tite. Cebolinha, a gente parou. Nota 6, a minha nota de Cebolinha. Eu dei 6, também muito em consideração o que ele tem feito esse ano. Opa, mas vamos lá, Tite voltou? Produção, aí. E aí não coloquei, Fala, Tite. Que estavam no final Se do explique. ano campeão da Libertadores, Flamengo, Botafogo, que virou e quase campeão brasileiro, Vasco numa retomada, e os 4 grandes de São Paulo, alguns bem e outros retomando o seu melhor processo. Então, todas as críticas que elas foram contextuais, dizendo do campeonato no seu conjunto, estão corretas. E elas aceitam. Com relação ao Varela, né? Assim, a marcação do Veguete, principalmente, que explora muito esse setor, algo que nós bate muito assim, em cima da pergunta do Mansur, né? Porque nós tentamos neutralizar a fonte, no caso que era o Piton, que nós sabemos que é uma das forças do Vasco. O primeiro tempo um pouco mais de dificuldade, correções no segundo tempo, e a gente conseguiu controlar melhor. Enfim, é um atleta que tem esse tempo de bola, né, como um dos seus pontos mais fortes e que merece ser respeitado, né? Tivemos essa vulnerabilidade no primeiro tempo e no segundo tempo conseguimos corrigir. Tite, boa noite. César Sampaio, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes. Tite, o torcedor, é claro, né, mais experiente que Vossa Excelência não tem, porque é muito experiente. O torcedor, em clássico, ele fica preocupado, porque se não ganha, já tem um outro na quarta-feira contra o Botafogo, e o Flamengo, claro, né, não desmerecendo o Botafogo, pelo gigantismo que é o clube,
o torcedor começa a se preocupar. Claro que o trabalho tem um pouco mais de paciência, tem que ter. Você acredita que na próxima semana o Flamengo vai estar melhor do que foi hoje? Que ele reproduza o padrão de construção e de criação com a melhor finalização. E em terra de imediatista, quem tem paciência é rei, ou quem trabalha no futebol é rei. E eu vou ter que ter paciência para conduzir essa situação, porque o futebol ele é assim. Boa noite, Tite. Boa noite, César. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Tite, a gente tem visto um movimento a respeito dos campeonatos estaduais e há uma incerteza para as próximas temporadas, porque, por exemplo, no ano que vem vai ter o estadual, mas aí tem uma Copa do Mundo de Clubes, Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão confirmados, o calendário vai ficar muito apertado. E aí uma solução para melhorar o calendário seria retirar o campeonato estadual. Eu queria entender de você, do César, de toda a comissão técnica, o pensamento de vocês e do Flamengo também, sobre a importância desse campeonato estadual. Qual a importância que o Flamengo tira de disputar um campeonato estadual nesse momento, depois de ter feito uma pré-temporada nos Estados Unidos? E se me permite uma segunda pergunta, a gente viu também uma torcida mista hoje no estádio, né? Flamengo e Vasco. A gente tem visto pelo Brasil vários locais, vários estados não liberando essa torcida mista, tendo torcida única. Em certo momento do segundo tempo teve até uma disputa entre a torcida do Vasco e do Flamengo, mas na voz, nada de violência. Qual a importância pro futebol de ter essa torcida mista presente no estádio, melhor dizendo, coisa que a gente só tem visto em poucos estados do Brasil? Obrigado. Vou pegar essa segunda parte e falar aquilo que eu sinto. Exemplar. E tomara que não tenha ali fora tido problema de agressão. Cara, o futebol tem outra dimensão. O futebol tem outra dimensão de espetáculo. Eu não sou... Eu volto a dizer, eu não sou puritano, não sou... Não. Eu só tento conduzir as coisas naquilo que eu acredito, no caminho daquilo que eu acredito ser o bem. Tem que ser assim, cara. Que bonito espetáculo das duas torcidas. E que ali fora não esteja uma situação cordial. Claro que eu, enquanto técnico, eu carrego comigo uma responsabilidade de dizer assim, tomara que a equipe jogue bem, vença, porque eu quero ver o torcedor feliz. Claro que nós levamos isso daí. Sim. Mas tem um respeito do outro lado, do outro trabalho, ele tem que ser, cara. Senão a gente fica numa sociedade que os seus valores, eles são... Não dá para ser só... Não dá para ter Ministério Público, como já aconteceu comigo, pedir assim, por favor, não deem nenhuma declaração, porque vocês não sabem que nas esquinas ali, eles ficam armando, apontando para a morte. Eu já tive instrução disso. Eu digo, mas como? Então, o Ministério Público tem a necessidade de... Cara, não é assim. Prolonguei, mas ela se fazia importante por uma questão contextual, a outra parte. Com relação ao calendário, né? Brasil, isso é um tema muito debatido. Entendo que acho que eu apareci num campeonato estadual, né? E a grande maioria dos atletas, né, tem essa oportunidade, e até dos clubes pequenos também. Entendo que é mais a gestão do número de jogos, né? A gente poderia fracionar um pouco mais para que equipes da Série A, Série B, que estão em Copa do Brasil, que então tem mais competições, pudessem ter um intervalo maior ou uma prévia para que depois entrasse, porque perde todo mundo. A gente, às vezes, perde atletas por lesões, enfim. É um tema complexo para eu te responder 100% aqui, mas, sim, acho que diminuir o número de jogos de equipes que têm várias competições durante o ano poderia amenizar isso. Mas o brilho do estadual é algo que a gente tem que preservar, a oportunidade de jogadores de times intermediários aparecerem para o Brasil e para o mundo hoje, com essa conexão, atletas, né? Então, todos. Então, o charme, eu acho, dos estaduais a gente tem que preservar. Tite, aqui à sua esquerda, a pergunta técnica. A ausência do Ayrton Lucas enfraqueceu o jogo do Cebolinha, na sua visão, por ele ficar um pouco isolado? E a segunda pergunta é a seguinte: vai ser uma tendência desse time do Flamengo, o De La Cruz
jogando com a Arrascaeta um pouco mais pelo lado direito? Teve uma crônica de um amigo do Fábio que colocou, que eu digo assim, que a bola fala, que o campo fala e a bola fala também. É um tempo para que essas situações se construam. Eu acredito que sim. Não só, mas uma liberdade criativa maior dos dois, né? Com o Gerson entrando e com o Eric. Esse quarteto ele tem aí uma qualidade de passe impressionante. E volto a dizer, não é o imediatismo e achar. Esse processo ele é evolutivo. Por não ter perna esquerda, o Varela ela fica prejudicada uma ação mais rápida de passe pelo lado esquerdo. E é difícil para o Varela, é difícil pegar um cara destro e atravessar lá, de tu ter, numa construção de 2-3, para nós, a mesma naturalidade. É difícil, né? Então, agora, que haveria uma fluidez maior, uma velocidade maior no acional externo, se tivesse um jogador de perna esquerda, ou que o Varela tivesse a perna esquerda, para largar o campo, sim. Tite, César Sampaio, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Você mencionou, em resposta anterior, a questão do imediatismo no futebol e a necessidade de se ter paciência, mas a gente sabe que o torcedor é ansioso, que é o time jogando na ponta dos cascos, embora seja o 5º jogo dessa equipe na temporada. O quanto falta, na sua opinião, ainda para o Flamengo e a que altura você acredita que o time pode estar mais próximo daquilo que você quer? E, César, muitas críticas foram com relação ao que apontaram como falta de intensidade do Flamengo ao longo da partida. Até que ponto isso é fruto ainda de um trabalho em evolução de início de temporada e também até que ponto é do mérito também do adversário que talvez não tenha deixado o Flamengo jogar? Bom, intensidade é meio relativo para mim, né? É um termo um pouco relativo. Nós, dentro do nosso modelo, entendo que fomos felizes, aquilo que a gente projetou aconteceu. Como o Tite disse, a gente conseguiu, dentro do modelo, levar a equipe até intermediária ofensiva e faltou terminar melhor, uma qualidade melhor nas finalizações, né, no último terço, nas assistências, e sabíamos que o Vasco tem essa bola parada ou em movimento, né, uma bola aérea difícil e o contra-ataque também. Então, dentro daquilo que nós planejamos, as coisas aconteceram e dentro desse processo, sim, usar mais a largura do campo na fase ofensiva, usar os dois lados também. Muitas vezes começamos e terminando por um lado que é oriundo aí de um início de temporada. Então, entendo nesse sentido, né? O time foi intenso, mas não conseguiu, né, transformar essa intensidade dentro do nosso modelo em oportunidades claras de gols e gol, né? Sendo que o Vasco teve 2 bolas que o Léo tirou, né? E nós tivemos a chance do pênalti, enfim. É um jogo um clássico, né? Onde tudo isso traduz em oportunidades que você tem que transformar em gols aí para que possa ter esse controle maior da partida. Mas, do meu ponto de vista, fizemos uma boa partida. Desempenho igual a esse e evoluir. Esse é o processo. Qual é a evolução? Um número maior de finalizações precisas. Se fizer todo o controle, der 62% de posse de bola contra o adversário, iniciar com posse de bola, fazer uma criação a 2-3, ter as oportunidades que teve claras e ajustar. Se ele mantiver esse padrão e evoluir e tiver, puxa, eu vou ficar contente já na quarta-feira e na sequência também. Mas com a paciência que o técnico tem que ter. Eu compreendo todos os outros que daqui a pouco querem e têm a vontade de que as coisas já aconteçam de forma rápida, que já flua dessa paciência, dessa consciência a gente deve ter. Última pergunta aqui, professor. Professor, boa noite. Bruno Castanho, boa noite, César. Boa noite. O senhor falou, e agora o César também, né, falando da largura, e hoje o time concentrou muito o jogo por dentro, você falando, tentando se associar numa tabela, mas faltou um pouco mais de finalização, já que o Vasco tinha uma linha de 5, com mais 2 caras na frente, nas poucas oportunidades, um arremate de fora da área não poderia ser uma solução? Sim. E se me permite,
Já 2 coletivas que o senhor falou, que o De La Cruz vem treinando como segundo homem e também como meia pelo lado direito, vindo para dentro. Na seleção uruguaia hoje ele é o cara centralizado, aquele cara que joga atrás do atacante. É uma possibilidade também para algum jogo, alguma situação do De La Cruz jogar nessa posição? Obrigado. De La Cruz, ele tem no tripé, ou faz losango no meio campo, ele é um dos carrilheiros, ele é um dos articuladores laterais. Eventualmente, no River, ele jogou como segundo, externo, como jogador não aberto, mas de flutuação e criação, que é como está também. Então, ele tem essa versatilidade, é um jogador versátil. Fez um belo jogo hoje. Fez um belo jogo. Então, tu tem essa capacidade criativa nesses jogadores e aí tu vai, ao longo do tempo, também encontrar as melhores soluções. Faltou finalização de média distância, sim, tem que machucar. Machucar não é o termo, tem que finalizar com precisão, sim, quando abrir, se o adversário te tira infiltração com linha de 5, larga o pé de média distância. Sim, ela te tem que abrir essa foi uma das instruções do intervalo. É isso, gente. Obrigado. Boa noite, professor Tite, César. Fim de entrevista. Fim da coletiva, técnico Tite, e a gente está aqui de volta. E vamos terminar ainda de falar das notas, falar do que das como é que nós elucubrações, como é que nós podemos definir as teorias do técnico Tite, todas as, né, ele tem filosofa e em terra de como é que é? De imediatista, quem tem paciência é rei. Em terra de imediatista, quem tem paciência é rei. Paciência até quando, Tite? Bora colocar em prática, né? Um futebol vistoso, futebol com movimento, futebol com jogadas ensaiadas, exatamente. Contador de história a gente não precisa. A gente está falando do Cebolinha, nota 6,45. Depois o Pedro, 6,54, ficou meio próximo. Luiz Araújo, 5,42. Bruno Henrique, 7,63. Opa, o Nazário deu 3 pro Bruno Henrique. Foi tão mal assim, Nazário? Não, ele não jogou mal. Né? Ele não teve muita chance. Não foi aquilo que a gente esperava. Jogou pouco tempo para mim. Né? Deu um cruzamento lá pro Gabigol. Mas eu dei 3, não é marretando ele, não. Para mim, ele não teve muita oportunidade. Não concordo com o senhor Adenor quando ele fala que, não, a bola, ali ele foi, aquilo ali mandou mal pra caramba, porque, o gramado está uma merda. O gramado está uma merda, está horroroso. Né? E a gente viu e sabe que eu tenho em alguns lances... fala. Uma coisa que, realmente, Nazário, já que você falou disso, teria o gramado atrapalhado o pênalti do Gabi? Não, ali não foi, ali foi decisão, tomada de decisão, não foi o gramado. Ele tem como modus operandi esperar o goleiro, né? Quando o goleiro se movimenta para um lado, ele bate para o outro. Quando o goleiro espera o Gabigol, aí ele se complica. E foi isso que aconteceu. O gramado não. Na minha opinião, eu acho que ninguém vai falar porque foi contra o Flamengo. Se fosse contra o Vasco, se fosse o Rossi tirando os 2 pés da linha, que está na regra, é o seguinte: pênalti tem que ter um pé na linha. E antes do Gabigol bater, ele tira os 2 pés da linha. Portanto, o pênalti deveria ser repetido pela regra. Isso não sei o que estou falando, é a regra. Mas não foi o gramado, não. Foi deficiência técnica no momento do chute. Agora, a questão do gramado, o gramado estava horroroso. Dava para ver no começo do jogo, você viu o gramado mal, muito ruinzinho. É incrível. O que uma empresa MZzinho, com esse tempo todo não consiga fazer horrível, isso. Horrível. MZzinho falou aqui, qual o critério para essas notas aí, hein? Não espere critério de Roberto Nazário, MZzinho. Critério é meu jogo, né? Cada um viu de uma forma, isso que é o legal da história. Por isso que a gente junta as notas aqui. Se fosse para ter uma nota só para todo mundo, nem faria. Aí não dá nota, né? A ideia é discutir mesmo. É aquele detalhe. Cada um acha um negócio. Por exemplo, a mosca acha que merda é melhor que mel. Já a abelha não. A abelha gosta mais de mel do que merda, né? Então, assim, é uma questão de ponto de vista. E o Nazário, afinal, entre a abelha e a mosca, fica
Não, eu sou parceiro da abelha, não gosto de mosca, não. Ah, tá. Tem gente que fala que, né? Tem gente que torce cocô, pro né? Vasco, Porque porra. 1 milhão de abelhas, 1 milhão de moscas não pode estar errado. Não, tem gente que torce pro Vasco. Quer mais o quê? São as moscas, né? Eu queria chegar aqui na nota do Gabi. Foi por isso que, né, dei adiantado ali nos outros e tal. Eu dei 4. Petit deu 3. Nazário deu 2. Petit, 3 pro Gabi. Isso conta o pênalti perdido? Baixou a nota dele? Mas ele jogou bem, tirando a falha ali. Jogou bem ou mal? O que me agradou é entrar a fim de jogar. O torcedor que tá vendo o cara entrar daquele jeito, o torcedor sente, o Flamengo acaba indo pra cima, né? E aí tudo legal, tudo bonito. Agora, o Gabigol não pode perder um pênalti contra o Vasco no último lance praticamente. Essa bola ali, essa bola tem que entrar, né? O Gabigol, ele treina pra isso. Salário altíssimo, a gente sabe que é ser humano, a gente sabe que erra, mas a fase realmente tem que se dedicar para melhorar, né? E a minha nota é justamente pelo pênalti. Não pode perder, não pode, Simon. Não pode, ele ia botar para dentro. Se tirasse o pênalti, qual seria a nota? Se tirasse o pênalti, se não tivesse pênalti, fosse outro que batesse. Nota 5 para ele. 5. Ia mudar pouca coisa, Nazário. E tem um detalhe, na hora do pênalti, eu, pelo menos, penso assim, não tô com confiança, a maré não tá boa, irmão, enche o pé, porque se o goleiro defender, foi muita sorte, porque ali você tem um gol daquele tamanho, com aquelas dimensões, o goleiro vai sair, mete forte a meia altura que o goleiro não chega, né? E em função disso ele acabou, a minha nota, 2 por conta do pênalti perdido, mas ele deu uma nova movimentação, ele saiu demais na área de novo, não tem ninguém que pergunte pro Tite, a movimentação do Gabigol é com a sua aquiescência? Você está orientando? É por vontade dele? Como é que você se posiciona em relação a isso? Que ele sai demais, movimenta, ok? Mas a gente precisa de alguém se movimentando dentro da área, porque ele estava saindo e ninguém entrava, né? Não estava fazendo uma troca. E aí acabou facilitando o trabalho do Vasco da Gama, que estava jogando todo atrás por uma bola, né? E isso aí facilita o adversário. Mauro Chaves, nosso amigo, membro do clube, mandou uma superchat aqui, dando um recado duro para vocês dois, hein? Parem de justificar o injustificável, ridículo. O que é o injustificável, Mauro Chaves? Horrível time, adversário, muito fraco, lutador, disse ele aqui. Acho que ele tá falando sobre o pênalti que o Gabigol perdeu, né? O Nazário fica tentando passar pano no pênalti perdido pro Gabigol aqui, mas eu deixei claro que ele bateu muito mal. O Nazário ficou justificando que era o gramado. Deu muito mal, pênalti. Pô, você tá usando droga, maluco? Tá usando droga? Você falou. Eu falei que. Eu tô querendo jogar o Nazário pros leões aqui. Tô tentando jogar o Nazário. Aí, Petit. É o boi de piranha. É o boi de piranha aqui. Mas bateu muito mal, Mauro Chaves. Fica tranquilo. Acho que disso ninguém discorda, Mauro Chaves. Ninguém discorda. Ele bateu muito mal, o time ficou devendo. Não foi derrota, né? Foi empate no clássico e tal, mas tinha que ganhar. Hoje era para ganhar, 3 pontos. Hoje era 3 pontos. Né, Simon e o Marcelo Aquino, membro do clube, Petit, falou assim: o Carolino tinha que ter batido o pênalti. Tire o cara com mais confiança em campo hoje do que ele. Tire o cara com mais confiança do que ele. Eu vou te falar, se ele bate, ele não perde, não, tá? Não perde, não perde. Se ele bate, ele não perde, não. Ele é frio, pra fazer gol, ele é frio. Mas você acha que o Gabi Estrela ia deixar? Não é não deixar, não. Ele não tinha opção. Imagina se o Gabigol, com a marra toda que ele tem, ele arrega na hora de bater um pênalti. Pô, nega matar ele a semana toda aí de crítica aí, verdade. Pois é. Isso eu pensei. Se não bate o pênalti, ninguém ia falar. Isso eu pensei. Mas aí não é obrigação dele, não tá no contrato bater pênalti. Eu sei. Não tá bem. Mas ele é o batedor oficial. Mas o cara bateu pênalti 5 anos, oficial. 5 anos batendo pênalti no Flamengo, aí, porra, nem titular ele é mais. Porra. Se o Pedro tivesse campo, teria sido ele. Quando ele ficou por último, lembra uma disputa de pênalti que ele ficou por último? Ele já foi massacrado, porque não foi o primeiro a bater. Imagine hoje se ele fala que não vai bater. Porra, ideia me livre. O cara tava arrebentado, foi melhor ele perder o pênalti do que ele não bater. Eu queria dizer aqui pra Robertinha Flá, ela falou, entra ano e sai ano, o Simon não sai do pé do Nazário. Não sou eu, Robertinha. É ele que se expõe. Ele que se coloca. Eu só jogo pra galera aqui o que a gente sabe.
Viu, Robertinha Flá? A Norma Alice falou querida, também que... muito obrigado pela sua participação. Eu estou fazendo um dossiê, né? E mais na frente teremos notícias. Ó, eu queria lembrar que você pode participar... Hoje já é dia 4. Daqui a uns 3 dias, tu arma sua vingança. Não vai agora, não. Você pode participar pelas redes sociais, hein? Você que está acompanhando a gente aqui no YouTube ou na Twitch TV, você pode marcar lá a hashtag Coluna do Fla no Twitter ou no Instagram, por exemplo. Marca lá, @LedoSimon, né, que é o meu usuário, Nazário Locutor, ou Fla Paródias Clube, que é o nosso querido Petit Fla Paródia. Ele te segue. Ele vai lhe iludir, mas não vai lhe seguir de volta. Ele vai lhe iludir. Ilude mais do que a Morena. Você pode entrar na conta dele e depois vai pro Reclame Aqui. Eu sigo de volta. Ó, é melhor seguir o Reclame Aqui no Instagram, hein? Olha só, nosso amigo Mauro Chaves mandou mais superchat. Obrigado, Maurão, tamo junto. O Flamengo não está jogando nada, principalmente quando o adversário se retranca. E o outro superchat do nosso amigo Irã, Rádio Flash Web, o cara das vinhetas. Frustrante esse resultado para um elenco de alto nível como o Flamengo. Queria fazer um breve comentário, né? Quando o Dorival Júnior ele chega no Flamengo, né? Ele detecta o seguinte: todos os clubes passaram a jogar como o Vasco, né, Nazário? 5 no meio-campo, pau quebrando, para não deixar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro conseguir fazer jogadas por dentro. Ele sabe que se tiver espaço vai complicar. Ele achou a solução por fora com o Rodinei e com o Ayrton Lucas, que teve um momento também voando. O Ayrton Lucas também voou. Então hoje, olha só também, né? A gente tem que dizer aqui, hoje o Vasco joga com 5 jogadores no meio campo, por uma bola, e pelo lado direito é o Wesley, e pelo lado esquerdo é o Varela, mano. Eu vou falar um negócio pra você, é complicado. E digo mais, faço outro comentário aqui. Será que a falta de um lateral direito não foi o preponderante para uma fase do Everton Ribeiro? Já voltou a fazer gol, tá dando passe já tá jogando muito de novo. Olha, o nosso amigo Mauro Chaves mandou mais um superchat, falou: pior, deixa o time praticar o que treina. Eu não entendi essa do Mauro agora. O Flamengo não tá jogando nada, principalmente quando ele vai sair do treino. Eu acho que o Vinha vai ser titular. Eu acho que o Vinha vai pegar a posição do Ayrton Lucas, mas se não contratar um lateral direito, o sofrimento vai continuar. Tem que ter jogada por fora. Quando o De La Cruz chegou, eu avisei a vocês aqui. De La Cruz não faz por fora. De La Cruz joga por dentro. E a jogada por fora continua escassa. Quantos cruzamentos na área certa do Wesley? Quantos do lateral esquerdo hoje por Varela? Também não vou contar. Então é muito difícil você jogar contra o meio-campo que vem para combater, para fazer muita falta, sem ter 2 laterais que jogam o jogo. É difícil, gente. E você como você avalia? Quando você tem 2 laterais que são contundentes, né? Você acaba espaçando o time adversário. Que vão ter que dar combate nos laterais. Vai abrir o meio. E aí você acaba arrumando espaço. O Flamengo não conseguia atacar pelos flancos do campo, ia por dentro, e por dentro estava super congestionado, dificultou demais o Flamengo, e fizeram essa observação agora na entrevista coletiva, que sentiram falta do chute de média e longa distância. O Flamengo não fez nenhum, e estava tudo trancado, não conseguia entrar na área e não estava chutando de fora. E esses lances de média distância, esse chute, é muito bom você usar isso no início do jogo. Às vezes tu não vai nem acertar, mas tu dá a pancada lá, o goleiro defende, a bola passa perto, a torcida. Aquilo ali você traz, assusta o adversário e você traz a torcida para perto de você. É melhor você tocar 3 vezes e dar uma porrada no gol, do que às vezes você toca para cá, toca para lá e não finaliza, não tem, né? O último toque na bola. Isso é ruim. Você ficar muito tempo sem finalizar, Simon. Isso é ruim pro jogo. De vez em quando tu tem que dar um chutão lá no gol, finalizar para mostrar que você tá querendo o jogo. Nosso amigo Mauro Chaves mandou mais um superchat. Obrigado, Mauro, mais uma vez pela força. 3 bolas lançadas ao centro da área e o centroavante cabeceia.
Algumas delas o goleiro Rossi saiu catando borboleta, inclusive, né? Nossa senhora, meu Deus do céu, cara. Tava manjada já aquela jogada. Era claro que uma hora ia dar errado. A gente deu sorte. Porque poderia ter saído gol facilmente ali se o Léo Pereira não tivesse com a sua amada no estádio, jogando de forma inspiradíssima. Obrigado, Mauro. Olha só, você não deram nota pro Tite. Tem que agradecer a amada do Léo Pereira. A Caroline. A Caroline hoje foi o que salvou o Flamengo. Nota pro Tite. A gente fez uma enquete lá no Twitter. Como você avalia o trabalho de Tite no Flamengo? Excelente, 2,9. Bom, 28,5%. Aí, ó, cresceu razoável, 49%. Metade dos que votaram razoável. E 19,6% como ruim. Vota com o Qual resultado. nota que vocês dão? A galera do razoável vota com o resultado do jogo, né? Eu procuro votar pelo trabalho que é feito desde quando ele chegou até agora. Ele pega um trabalho horroroso do Sampaoli e dá continuidade a esse trabalho que o Flamengo acaba tendo uma melhora. Não tem uma melhora extremamente significativa. O Flamengo termina o ano com alguns problemas, principalmente defensivos. O Flamengo continua ainda com problemas defensivos, né? Mas eu ainda vejo o trabalho do Tite como um bom trabalho. Esse empate contra o Vasco, com gosto de derrota, não é esse jogo que vai determinar o ano do Flamengo. Qual seria a sua nota? Pro Tite? Tite hoje, nota entrou com o time ali, as substituições, acho que surtiu mais efeito foi a do Gabigol, né? Vou dar uma nota 6 para ele, nota 6. 6 por hoje ou 6 pelo trabalho todo? 6,5 pelo trabalho inteiro. Ele, para mim, ele ainda não chega a 7. 6 por hoje, 6,5 o trabalho inteiro. Sim. Nazário? Concordo, porque é aquele detalhe, né? A gente está levando para o coração o jogo de hoje. E aí entra aquela questão do peso da rivalidade. O time do Vasco é muito feio, é horroroso. Com 3 passes certos. Exatamente. E aí a gente acaba sendo tocado por conta desse detalhe que acaba pesando no emocional. O time do Flamengo, claro que tem muito a melhorar. A gente precisa de 2 laterais, isso é gritante, né? Lembrando que o Nico chegou agora, está se adaptando ao Flamengo, parece até que joga há mais tempo, mas ele é aquele detalhe muito bem observado pelo Petit. Ele não é um cara de ir pelo lado de fora, ele pode jogar pela esquerda, pela direita, mas é sempre por dentro, né? É um cara que bate bem no gol, tem uma visão de jogo privilegiada. O Arrascaeta não precisa a gente falar absolutamente nada, mas o Flamengo precisa alinhar alguns detalhes, porque não sei quem foi, não sei se foi o Mauro Chaves que falou, a gente vai ter em 2024, pode esperar, que serão vários times que vão jogar com essa modalidade, essa tática, esse modus operandi. Vai fechar o meio-campo, vai botar o pau para quebrar e vai forçar o Flamengo a trabalhar para correr para trás, no contra-ataque. Não tenham dúvida disso. A gente pode começar a contar a partir de hoje. Pode pegar. Time grande não vai encarar o Flamengo no tete-a-tete. Vai jogar dessa maneira. E com isso, a gente precisa, urgentemente, de 2 laterais insinuantes para que a gente possa, com isso, abrir a marcação do time adversário, espaçar e trabalhar. A gente tem 2 grandes caras, 2 grandes jogadores que trabalham no meio de criação ali. O Gerson é um cara que joga bem também, não tem velocidade. O próprio Pulgar é um cara que tem passes agudos, encontra bolas muito interessantes, inteligentes e rápido. Ele acelera o jogo por dentro. Mas o Flamengo precisa de 2 laterais urgentes para que a gente possa modificar isso aí. Flamengo, que tava a tabela na tela aqui, tá em 6º agora no campeonato, tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos que a maioria ali, que tá na frente, tá invicto ainda, assim como o Fluminense, que tá na ponta, mas falta um jogo. E no próximo jogo, falando em jogo grande, na próxima rodada joga contra o líder do Campeonato Brasileiro do primeiro turno do ano passado. Campeão do primeiro turno de 2023.
E agora? Podemos nos preocupar contra o campeão do primeiro turno? Esse jogo é no Maracanã ou no Engenhão, vocês sabem? É no Maracanã, jogo em casa. Ah, sim. E aí? Início Vocês de se preocupam? temporada. É início de temporada. Início de temporada, né? Os jogos acabam se equivalendo, as equipes acabam ficando ali muito igual, principalmente em termos de preparo físico. Os clubes, né? Os grandes, né? Eles vão começar a se destacar, né? Quando tiver 15 a 16 jogos ali, eu acho que é onde os times titulares começam a se acertar, quem é titular, quem é reserva, quem entra no lugar de quem faz o quê, quem faz... Porque o campo vai começar a falar. Isso aí a gente já sabe que vai funcionar. Agora, o Flamengo tem plenas condições de ganhar esse time do Botafogo, né? A gente sabe que o Flamengo ele é superior a todas as equipes do Rio e se fizer um bom jogo vai acabar saindo com a vitória. O Flamengo precisa ficar mais esperto, precisa fazer uma marcação melhor, né? Hoje o Arrascaeta, principalmente no primeiro tempo, me incomodou muito sem a bola, porque não adianta você trotar, Simon. Não adianta, sabe? O cara tá recebendo a bola na tua frente, você não precisa correr o tempo todo. Mas quando o cara que você tá marcando recebe a bola, dá-lhe um bote nele, cara. Dá-lhe um bote nele para tomar. E o Arrascaeta, na minha opinião, trota o tempo todo ali. Então isso acaba atrapalhando os outros companheiros, né? Que não tem um jogador no meio campo como o Arrascaeta, que joga mais centralizado, dando um bote ou outro nos jogadores. Então é bom a gente passar a ver quantas bolas o Arrascaeta tá roubando. É muito interessante que o Arrascaeta passe a roubar a bola para ajudar esse meio campo do Flamengo, porque é muito fácil. A gente ficar falando aqui do Gerson, do Eric Pulgar, é muito fácil. O Arrascaeta, o Pedro e o Cebolinha tem que roubar a bola para a galera lá de trás dar uma respirada. E o melhor, né, de você roubar a bola no campo do adversário é que você tá a 2 toques do gol. Então é muito melhor do que você criar lá do goleiro para chegar até as linhas ofensivas. Um salve pra galera que tá aqui no chat. Olha, o Herbert Filzner. Mauro Chaves também falou: Petinho, quero ver você em junho, que você vai estar comentando. Olha aí, Maurão tá pistola aqui. Emilson Melo, de Canelinha, nosso parceiro. O Emilson falou: o que o Flamengo mostrou nesse clássico pode ser o que vai mostrar na temporada, tomara que não. Valeu, Emilson, tamo junto. Sapo Boi também mandando mensagem, além do... O Mauro Chaves tá bem chateado, realmente, todos estamos, viu, Mauro? Rádio Flash Web também, Gabriel Domingues... Aí a avaliação é momentânea. Na saída do jogo ali, o Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, falou que foi até a sala do VAR, na FERJ, para ver se o goleiro não estava fora da linha e tal, e aí disseram que não tinham imagens conclusivas. É melhor ele ir lá no Gabigol, vai lá no Gabigol, reclama que o Gabigol perdeu o pênalti, porra. Ai. Então, quarta-feira... Quarta-feira, Flamengo e Botafogo, direto do Maraca, e a gente aqui na maior e melhor transmissão rubro-negra da internet. Você acompanha aqui com a gente, então. Quem não deu like ainda, dedo no like, inscrição no canal, tá? E a gente continua 100% full time acompanhando o time do Flamengo, essa preparação agora para a próxima rodada. Esperemos que o técnico Tite faça as mudanças necessárias e melhorias que esse time precisa para o próximo jogo. E a gente fecha. Eu queria aproveitar para fechar, né? E deixar uma pergunta. Tite, você falou que em terra de futebol quem tem paciência é rei. A minha pergunta é: até quando, Tite? Boa noite, Simon. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Petit. Boa noite a você que está acompanhando junto com a gente aí desde o início. Estamos juntos e misturados. Boa aí, Nazário. Vou usar isso daí como título da minha... Você é um gênio, né? Colhe em mim que você passa de ano. Tá? Colhe em mim que você passa de ano. Posso usar? Você me autoriza? Bota no final assim, créditos. Ideia de Roberto Nazário, gênio do Coluna. Pode botar. Você foi minha inspiração. Você é minha inspiração, Roberto Nazário. Você é minha inspiração. Zaraba Oliveira também assim, aqui, ó. Você começa assim, ó. Até quando, Tite? Aquele jeitinho que você fala. Você fica bonito na tela. Aí você fala, gente, papapá. E no final você encerra assim. Tite, até quando? Faz isso. Vai dar Faz aquela pausa para ênfase, né? Primeiro.
Então, dá Isso, pausa, aí o cara... Tite, Entendeu? até quando? Isso, é isso aí. Bonito. O Tite precisa ser ajudado por 2 laterais, né? Já até acho que o lado esquerdo já resolveu. O Flamengo precisa resolver o lado direito. Para não ficar com a pena. Zaraba Oliveira falou que o time não convenceu ainda. Conta Gmail. James Léo Borges, acredito que a situação irá melhorar. Ainda é muito cedo para se estressar. Valeu, James. Normalice também, mandando boa noite. Delani Sequeira. Boa noite, Mauro Chaves. Simon, velho Nasa, grande Petit, disse o Maurão aqui. Petit, valeu também. Quarta-feira a gente tá junto aí. Tamo junto na quarta-feira. Boa noite, Simon. Boa noite, Nazário. Boa noite, galera da produção. E Nação Rubro-Negra, tamo junto e até a próxima. E não esqueça de enviar a nota dos jogadores durante a partida. Isso aí pra vocês dois, tá? A produção tá pilhada aí. Vocês vão se dar mal lá na quarta-feira. Isso daqui não é bagunça, meteu a produção já. Entendeu? Isso daqui não é Vasco, isso daqui é Flamengo. Mauro Chaves! Boa noite, mandou um superchat ainda de novo, Mauro Chaves. Obrigado, Mauro Chaves. Você é parceiraço aqui. Boa noite, Simon, velho Nazi, grande Petit. O Petit ficou bolado, hein? Tua chapa vai esquentar, hein? Manda a nota dos jogadores na próxima. Valeu, produção. Valeu, Petit, valeu, Nazário. Vou demorar de novo, só de sacanagem. Um abraço, tamo junto. Quarta a gente ganha. Até mais.